Opa, eu sou o Tauan. Antes de começar o vídeo, eu sei que ele é um pouquinho longo para ser o primeiro vídeo do canal, mas justamente por ser o primeiro vídeo eu queria que ele fosse bem feito e fosse algo especial. Enfim, fica com o vídeo. Eu queria dizer que esse vídeo é bem especial, já que Hollow Knight é possivelmente meu jogo indie favorito, tirando a The Tale, mas não é sobre isso que a gente vai falar hoje. E fazer uma review sobre Hollow Knight sempre me foi uma vontade, então resolvi realizar isso no meu canal. Hollow Knight é um daqueles jogos que consideram difícil, e por essa fama muita gente decide não jogar e perder uma boa experiência de Metroidvania que é o próprio Hollow Knight. Então, para te convencer que Hollow Knight é um bom jogo e te quebra analisar e dar uma nota final à experiência do Cavaleiro Vazio, esta é a review de Hollow Knight. Capítulo 1 História. Hollow Knight já começa muito bem passando em um dos meus critérios: uma boa história, já que muitos jogos que têm uma gameplay complexa não focam muito na história. E realmente, Hollow Knight consegue fazer um belo equilíbrio, fazendo os jogadores tryhards terem uma boa gameplay para grindar e os jogadores casuais terem uma ótima história para explorar. A história de Hollow Knight se resume em um rei que decidiu estender seu reino por toda Hallownest. E no fim, acabou irritando uma espécie de deus ancestral, que seria a Radiância, que criou uma praga que se proliferou como um vírus, que decidiu através do vazio criar um guerreiro capaz de selar e suportar a radiância e sua energia vinda do mundo dos sonhos. Para isso, teve que criar filhos com a lã branca e sacrificá-los no vazio até que um emergisse de lá e se tornasse o receptáculo perfeito para selar a radiância, o Cavaleiro Vazio. Eu acho que a história de Hollow Knight é muito boa, então com certeza passa no meu critério de história sem nenhuma ressalva negativa. Capítulo 2 Arte e Ambientação. Como eu sou artista, a arte é um dos critérios que eu mais avalio na hora de analisar um jogo. Mas a estética desse jogo é algo inesperadamente incrível, já que todas as criaturas do mundo de Hollow Knight são baseadas em insetos e aracnídeos. E este jogo faz muito bem em não esquecer essa estética e da ambientação em nenhuma parte do game. Digamos que tem uma arte bem consistente. Olha que eu nem falei das incríveis vistas e também games design super bem feitos e originais. Claro que tem inspirações em outros jogos de Metroidvania, mas ainda assim é marcante. Até essa parte da review, esta foi a melhor performance do Hollow Knight. Eu acredito que a arte do Hollow Knight não tenha muitos erros que eu possa dizer. Na verdade, acho que não tem nenhum. Então, definitivamente, a arte de Hollow Knight é uma boa arte. Enfim, agora seria a hora que eu ia falar sobre gameplay, mas por que não falar sobre o cara que jogou o jogo no modo mais difícil na plataforma mais difícil? Enfim, a pessoa que eu resolvi chamar tem um canal no YouTube e é um amigo meu de longa data. Resolvi chamar o dono do canal Jornal e tal, o Matheus. Esse canal é um canal bem maneiro, então caso você queira passar lá, eu vou deixar o link na descrição. Opa, eu sou o Matheus César do Jornal e tal, e eu vim falar um pouquinho sobre Hollow Knight. O Hollow Knight é um jogo com movimentos até simples, que incluem você manusear seu ferrão, usar magias e se curar. Não é só isso, claro. Você pode usar o seu ferrão para ganhar altura, assim possibilitando você chegar em áreas novas do jogo. Seu ferrão pode ser melhorado com certos amuletos que você ganha ao longo do jogo. Não é só no ferrão que os amuletos ajudam. Também você consegue acumular magia dentro do jogo, que te dá habilidades especiais. Lançar uma magia que atira na sua frente, pular e cair com magia ao seu redor, causando dano, muito dano inclusive. Você pode dar um grito e seu grito vai se transformar em magia e vai dar o dobro de dano. Mas não é tão fácil conseguir essas habilidades. Ao longo do jogo você vai conseguir, como a habilidade de você conseguir agarrar em paredes, a habilidade de você conseguir dar 2 pulos. São todas habilidades que você não vai conseguir de repente. Você começa com as habilidades de andar, típico de todos os jogos, e de atacar com seu ferrão. Seu ferrão vai começar bem fraco, mas seguindo o jogo vai ficar muito forte. Mas a principal habilidade que vai te ajudar a você matar os bosses facilmente é o dash escuro, que você consegue lá pra frente do jogo. Agora, falando em inimigos, geralmente os inimigos mais fortes são aqueles lá que tem movimentação imprevisível. Com o tempo você vai conseguir derrotar eles facilmente, mas de início não é inesperado que você morra, porque alguns inimigos são extremamente fortes e eles não vão ter piedade de você. Claro que tem alguns que é só no começo do jogo para você aprender os controles.
Mas a partir do momento que você derrota a Hornet, amigo, você vai ter complicações para passar de certos mapas, hein? Agora falando dos bosses, as movimentações dos bosses são muito imprevisíveis, mas com o tempo você vai saber desviar de todos os ataques. Claro que tem experts desse jogo que sabem desviar só ouvindo o barulhinho do boss. Mas isso não significa que você também vai saber. Capítulo 4. Bosses. Neste vídeo eu tenho um padrão na análise de trazer 2 temas a cada capítulo. Mas esse tema, realmente, os bosses desse jogo são tão bons que eles merecem pelo menos um demo inteiro pra eles. Cada um tem parte da história totalmente explicada em seu design e em seu cenário de luta. E também tem alguns que têm até personalidades marcantes, como o Defensor do Esterco, que por fora é um cara bem divertido e engraçado, mas por dentro é bem frustrado pelo que se tornou e pelo cargo que perdeu. Também tem os Lords Louva-a-Deus, que são muito bons em demonstrar que são muito refinados e até chiques em seus modos de agir, e até mesmo o próprio Hollow Knight, que tem uma batalha de boss até que bem genérica, mas carrega um peso tão grande narrativamente que aquela luta se torna muito especial na visão de quem se importa com a história ou de quem lê os diálogos. Achou que eu ia esquecer. Não, você vai ter um capítulo só pra você. Capítulo 5. Radiância. Um dos meus boss favoritos de todos os jogos indies, tirando o Sans, mas não é sobre isso que a gente vai falar hoje. A Radiância tem a batalha mais marcante do jogo, com um simbolismo incrível, com seu início sendo Knight desafiando o Sol, que é a Radiância, já demonstrando a diferença gigante de poder entre os dois. Knight era apenas um receptáculo vazio, já a Radiância, uma deusa, com um brilho e poder além de uma estrela. E essa batalha não é marcante apenas pela dificuldade, já que na história é o momento mais importante, já que seria o vazio versus a essência, e o fim da praga criada do ódio de uma deusa que buscava vingança. Além da história, temos a própria ambientação e dificuldade da batalha, que faz o jogador entender que realmente está desafiando uma deusa, já que nenhum outro boss demonstra tal dificuldade. O controle da luz e os ferrões, que definitivamente são muito mais fortes que o nosso em nosso ápice, são lançados contra nós, demonstrando mais ainda a gigantesca diferença entre os dois em escala de força. Uma conclusão incrível para essa batalha, Knight vence e persegue Radiância junto com os filhos da Dama Branca que foram sacrificados para criar o receptáculo perfeito. E no fim, o Hollow Knight, em sua forma completa tomada pelo vazio, nos ajuda a finalizar a Radiância e acabar com esse ciclo. Conclusão: Hollow Knight é um jogo incrível, e que em minha visão, tem poucos erros. Tão pouco que me arrisco a dizer que se você fazer um esforço mínimo, coisas como mapa gigantesco, NPCs e bosses não afetarão sua experiência de forma negativa. Minha nota final para cada requisito citado no vídeo é arte e ambientação, 10. Não enxerguei nada que me faça descontar um ponto. Realmente, eu acho a arte desse jogo incrível. Gameplay, 8. Em momentos chaves como boss fights, ela é bem divertida, mas dependendo da parte do mapa, pode ser bem repetitiva. Bosses, 9. Só não é 10 porque acho que alguns bosses são tão fáceis que quebram um pouco da imersão e progressão de dificuldade no jogo. Mas são poucos que fazem isso. Enfim, rapaziada, no áudio eu esqueci de falar sobre a história, mas pra mim com certeza a história é um 8, já que o único problema pra mim é que algumas partes se baseiam em teorias, mas de resto ela é bem boa. Enfim, caso você tenha assistido até o final, considere se inscrever no canal, já que eu vou postar reviews de vários jogos e também séries, filmes, coisas do tipo. Enfim, vai ser só um canal de um cara que posta coisas que ele gosta. E também dá uma passada no Instagram, vai estar passando aí na minha tela. E também no Instagram do meu amigo que participou aí, o Matheus, dá uma passada lá, bem maneiro.